I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Boa noite, gente linda. Tudo bem com vocês? Hoje a gente trocou de guarda, hoje sou eu. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todos vocês. Eu espero que esse nosso encontro ele seja muito especial, tanto para mim quanto para vocês. Então, se vocês tiverem aí em mãos Peppermint, nós façam o seguinte: eu já acabei de inalar o meu Peppermint, mas eu peço para vocês que vocês coloquem uma ou duas gotas de Peppermint na mão de vocês, esfrega uma mãozinha na outra e faz aí umas 10 respirações conscientes para vocês ficarem aí com o cérebro de vocês bem oxigenado, para que vocês possam aí escutar o que eu quero compartilhar com vocês, para que seja realmente uma contribuição para todos vocês. Sobre esse sistema dos 12 óleos essenciais do Terra. A gente olha aquele kitzinho tudo junto e a gente acha que é só um kit, né? E que aquilo não tem um propósito, que aquilo não tem um sentido de estar ali organizado. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, isso tem tudo uma conexão. Todos os 12 óleos e os mix de óleos que estão ali no sistema, dentro do kit, independente se você pegou o kit Living Brasil da caixinha amarela, dos óleos em 5 ml, ou se você pegou o kit maior com os óleos em 15 ml, ou se você nunca teve o sistema dos 12 óleos na tua mão, se você foi uma pessoa que começou a sua jornada apenas com lavanda para melhorar o seu sono, ou apenas com peppermint para melhorar a sua respiração, seus desafios respiratórios. Então, essa é uma excelente oportunidade para que vocês possam conhecer um pouco mais desse sistema dos 12 óleos. Então, vamos esquecer um pouco que isso aqui é um kit e vamos olhar para isso como um sistema integrado que é para a saúde de toda a família. Combinado? Qualquer coisa que vocês tiverem dificuldade, vocês podem ir deixando no chat, que o William e o Ricardo estão aqui acompanhando, então se eu não olhar, eles vão olhar e vão me dar um sinalzinho aqui. Então, a gente vai começar justamente pelo Peppermint, que é o nosso hortelã-pimenta, o óleo essencial, que é essencial na nossa vida, porque afinal de contas, respirar é essencial. Por mais louco que possa parecer, muitos de nós não respiramos corretamente. E muitas das doenças que nós temos vêm justamente de uma falta de oxigenação nas nossas células. E o Peppermint, em primeiro lugar, ele faz isso. Então, por isso que ele é excelente logo ao acordar pela manhã. Eu já tenho o meu em cima do criado mudo. Então, eu sento na cama, coloco 2 gotinhas de Peppermint na palma da minha mão, esfrego uma mãozinha na outra, coloco as mãos em concha sobre o nariz e faço umas 10, 15 respirações profundas. Isso meu cérebro e todo o meu corpo, todas as minhas células agradecem grandemente por isso. E eu já saio do quarto com muito mais foco, com muito mais vitalidade, com muito mais vida, porque eu tenho mais oxigênio. Então, olha só que incrível isso. Eu tenho o hábito de fazer yoga pela manhã, então eu uso meus outros óleos do kit Yoga do Terra, que em outro momento eu posso compartilhar com vocês. Mas quem de vocês vai para academia, ou vai correr, ou vai fazer algum exercício mais cardio, como se diz, vocês podem colocar 2 gotinhas de peppermint na palma da mão, junto com 2 gotinhas de brief, que a gente vai falar depois, e inalar antes do treino. Vocês vão ter um treino muito mais proveitoso. Sabe aquelas pessoas que, não sei se você é uma dessas, mas as pessoas que vão para academia, que fazem musculação, que precisam ter muita força para puxar o ferro, né? Para poder criar essa musculatura toda, essa estrutura do corpo que muitas pessoas gostam. Quando vocês estão com o Peppermint e o Brief na veia, como a gente diz aqui, nas células, vocês têm muito mais capacidade no treino de vocês. Então, é muito incrível. Olha só o que está dizendo aqui do lado. Para que o Peppermint é bom? Então, isso aqui é um resumo do resumo, né, gente? Mesmo que a gente vai ficar aqui 1 hora ou mais de 1 hora,
eu ainda assim, vocês podem ter certeza que eu vou resumir para vocês. Porque cada óleo essencial alcança no mínimo 45 benefícios para a nossa vida. No mínimo, nós estamos falando. E enquanto que nós estamos aqui conversando, ao redor do mundo tem cientistas estudando não só a planta do hortelã-pimenta, vendo outros benefícios dela, como outras plantas também. Então, a gente ainda vai descobrir muita coisa do hortelã-pimenta e dos outros óleos essenciais. Mas minimamente aqui, ó, enxaqueca, dor de cabeça, aumento de disposição. Vocês viram que eu acabei de falar aqui, né, que eu já saio do quarto com mais disposição, com mais foco, com mais concentração na academia, para os treinos. Sintomas de sinusite e renite. Então, para todas, eu falei que é oxigênio, eu falei que limpa as nossas vias aéreas. Então, para as pessoas que têm esses desafios respiratórios, é excelente, excelente. Eu sou uma pessoa que eu tenho bronquite alérgica no outono e no inverno. Aqui na nossa região é muito úmido, eu não sei como é na região de vocês. Vocês, talvez, que estão assistindo aqui a live, são todos aqui da nossa cidade ou não, né? E quem vai assistir futuramente aí das pessoas da Terra dos Cílios, talvez vai estar assistindo lá do Rio de Janeiro, da Bahia, um outro lugar. Então, a gente precisa falar de a nível de Brasil. Mas aqui na nossa região é muito úmido. Então, nessas estações, eu tenho bronquite, os meus brônquios inflamam. E eu era daquelas pessoas que inevitavelmente, toda semana eu estava ou tomando um anti-inflamatório, um antibiótico, ou tomando um xarope, ou eu estava no plantão fazendo uma nebulização para que eu pudesse respirar. No último ano, antes de eu conhecer os óleos essenciais, uma vez eu fui para o plantão com muito medo, porque eu não sei se vocês já sentiram falta de ar, mas é algo apavorante. Então, a gente entrar num pronto-socorro com falta de ar é uma coisa muito ruim. E graças a Deus, aos óleos essenciais, isso não acontece mais comigo. Depois que eu comecei a usar os óleos, eu nunca mais tomei nenhum tipo de medicação para esse desafio. Ele ainda continua acontecendo? Continua. Mas em 24 horas, ou no máximo 48 horas, eu estou 100%. Então, a gente tem aqui realmente algo muito incrível. Saúde bucal. Então, para a gente ter um hálito melhor, é só pingar uma gota de peppermint na boca, perfeito. Não precisa usar nenhum enxaguante sintético, que aqui a gente tem um hálito melhor e ainda muito mais saúde. Tosse, pigarro, né? Eu falei antes para vocês da bronquite, então qualquer desafio de tosse, fumantes. Primeira dica é pare de fumar, tá? E tem óleo essencial para isso, tem protocolo para isso. Pode nos pedir que a gente vai passar para vocês. Não, como não está dentro, tudo não está dentro do sistema aqui dos 12 óleos, mas o peppermint é um deles que ajuda a parar de fumar, tem protocolo também. Então, em outro momento, a gente pode estar falando para vocês sobre isso. Enjoos e tonturas, então, inclusive o peppermint está dentro dos Zengest, que eu vou falar depois para vocês, porque ele também ajuda nessa parte de ingestão, né, de desafios no estômago. Então, olha só que incrível. Eu falei para vocês agora só de um único óleo essencial, que é o peppermint. E olha quanta coisa a gente já consegue ter mais qualidade de vida somente com um óleo essencial. E nós temos mais 11 aqui para falar. Então, enxaqueca, a gente coloca 2 gotinhas na mão, passa nas têmporas, passa na testa, deita um pouquinho de olhos fechados, inala, coloca mais 2 gotas na mão, inala, passa o restinho na nuca, é altamente refrescante, logo você vai ter um alívio muito incrível da enxaqueca. Agora, se você for por isso que é um sistema, né? A gente vai olhando ao longo dos olhos, assim como eu vou falando, vocês vão vendo que eu vou falar de mais óleos, como eles se integram para ajudar nos desafios de enxaqueca. Porque o que acontece? A gente tem várias maneiras, né, das pessoas terem enxaqueca. Cada caso é um caso. Então, para algumas pessoas, somente o peppermint já vai resolver. Para muitas pessoas precisam de algo mais, e eu sou uma dessas. Então, depois eu vou explicar para vocês quando eu chegar lá nos outros óleos. Então, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao peppermint, deixem aqui, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês também, ele é excelente para baixar a febre.
porque ele baixa a nossa temperatura corporal em até 5 graus, olha que incrível. Então, passando o peppermint junto com o óleo vegetal e a melaleuca na sola dos pés, não só baixa a febre, como a melaleuca age no fungo, na bactéria ou no vírus que está causando aquela febre ali no corpo. Então, olha só que incrível isso. Mas eu não vou me aprofundar tanto em cada óleo aqui, por mais que pareça que eu já me aprofundei, mas eu ainda estou sendo rasa, porque a gente tem mais 11 óleos aqui para passar. Inclusive, eu vou colocar uma gota de peppermint na minha água, isso também é muito excelente. Ricardo está vindo aqui dar um recado. Ah, sim, o Ricardo veio me dizer uma coisa aqui importante, deixa eu voltar uma lâmina. Vocês estão vendo aqui embaixo que tem um A, um T, um I e um N, né? Então, vocês vão observar em todas as lâminas, vocês vão ver isso. O que que isso significa? Vocês vão encontrar isso também em todo o material da doTERRA, vocês vão encontrar isso na revista da doTERRA, no site e na Healers Academy, vocês também vão encontrar isso. A de aromático, T de uso tópico, quer dizer que eu posso usar aromaticamente, topicamente, que eu posso ingerir e que eu posso, para me usar na pele, eu preciso carrear, que eu preciso usar com um óleo vegetal para poder passar na pele. Então, esses 4 símbolos significam isso. A de aromático, de tópico, de ingerir e que eu passo na pele junto com um óleo vegetal ou com uma loção neutra carreadora. Certo? Então, aqui vou para o próximo. A gente viu aqui, então, o William está fazendo uma correção aqui, tá? Que quando tem o N, não precisa necessariamente carrear. Quando tem o S, aí precisa. Mas eu gosto de, em determinados casos, sempre usar o carreador, né? O óleo vegetal ou a loção neutra, para que eu possa alcançar uma área maior. Mas lembra que eu falei para vocês antes do peppermint, que eu vou passar ele nas têmporas e passo ele na testa e na nuca? Exatamente, como o William falou aqui, eu não preciso de um óleo vegetal para isso. Eu posso usar direto. Obrigada, William. É tanta coisa que às vezes a gente se passa um pouco. Vamos lá, então, para o lavanda. Lavanda, então, é também um dos óleos mais conhecidos da doTERRA, porque ele é o óleo do sono. Aqui na minha mão vocês não vão ver tão bem, mas aí na tela vocês estão enxergando. Então, olha só, a lavanda para queimaduras, irritação de pele, couro cabeludo oleoso, apoio emocional para crianças agitadas, ansiedade, insônia, estresse, tensão, diminui a sensação de tristeza profunda. O lavanda, ele é um óleo calmante. Em primeiro lugar, ele nos acalma. Então, usando o óleo de lavanda aromaticamente no difusor ou inalando 2 gotinhas na mão aqui, nós vamos nos acalmar. Mas a lavanda tem uma coisa muito especial, que ela aumenta a melatonina no nosso corpo, que é o hormônio do sono. Então, por isso, a gente usando a lavanda ao entardecer e à noite, a gente tem um sono de muito mais qualidade. Então, se a gente usar durante o dia, a lavanda sim vai nos acalmar. Sabe aquele momento de uma crise? Muitas pessoas têm crises de pânico, muitas pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem entrar num avião, não conseguem fazer alguma coisa porque deu um pavor. 3 ou 4 gotas intensificando de lavanda na mão, inalando, a pessoa realmente vai se acalmar, mas ela vai ficar com sono. Então, por isso que ela não é indicada usar de dia. Mas claro que se a gente está num dia muito agitado, que de qualquer forma a gente vai para a cama igual, né, para conseguir acalmar, pode usar a lavanda tranquilamente durante o dia. Mas a lavanda, ela é ideal para ser usada à noite. Então, ela pode ser usada desde o entardecer, no pôr do sol, a gente já inala 2 gotinhas de lavanda para a gente já naturalmente ir produzindo a melatonina no nosso corpo. Ela pode ser colocada, pode ser inalada na mão, né? Como eu falei, que nem eu falei do peppermint. Coloca 2 gotinhas na mão, esfrega uma mãozinha na outra e faz aquelas 10 respirações profundas e conscientes. No mínimo 10. 10, 12, 15 já tá bem legal. E aí o restinho que sobrar, espalha essa parte aqui do lado direito dos braços, onde a gente tem uma circulação sanguínea bem legal e a absorção vai entrando na nossa pele,
nos dando aí mais benefícios ainda da lavanda. Ela é excelente para ser colocada no difusor. Então, a doTERRA tem os difusores ultrassônicos. Não sei se todos vocês já conhecem. Se alguém aí não conhece, pode deixar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, que a gente amanhã vai explicar para vocês como que funcionam os difusores. Eles são excelentes para a gente fazer a aromaterapia, né, durante o dia e durante a noite. Então, colocando o difusor na cabeceira da cama, com 3 a 4 gotinhas de lavanda todas as noites, é um sono de muito mais qualidade. Porque a gente sabe que um sono de qualidade é muito mais saúde. Então, muitas pessoas tomam medicação para dormir, e isso não é dormir, isso é apagar. Então, quando a gente toma uma medicação, é como se a gente desligasse o disjuntor, e aí a gente só apaga. O nosso corpo não faz aquela restauração, não entra naquele sistema faxineiro que se diz, né, que faz toda aquela mutação no nosso corpo durante o sono quando a gente está dormindo. Agora, quando a gente tem a melatonina alta dentro da nossa corrente sanguínea, a gente tem esse hormônio que a lavanda nos traz naturalmente, a gente tem um sono mais profundo e de mais qualidade, e a gente entra nos famosos sono REM, não sei se vocês já ouviram falar, que é aquele sono onde a gente realmente dormiu com qualidade. Então, as pessoas que usam medicação para dormir, usando a lavanda sistematicamente em 15, 30 dias, já conseguem diminuir a medicação e aos poucos conseguem tirar toda a medicação. Tem muitos, muitos casos que a gente já acompanhou das pessoas em 3, 4 meses tirarem 100% a medicação para dormir, que a gente sabe que é algo bem desafiador e que tem muitos efeitos colaterais. Então, se vocês são uma dessas pessoas ou se vocês conhecem pessoas assim, compartilhem com elas, porque isso é qualidade de vida. A lavanda, então, também é excelente para queimaduras, queimou, né, de contato, de encostou numa panela quente, num cano de descarga de moto, respingou alguma coisa quente, queimou. Pega um pouco de óleo vegetal, pode ser o óleo de coco fracionado da doTERRA ou um outro óleo vegetal de boa procedência, ou até mesmo se você estiver na cozinha e tiver um bom azeite de oliva, coloca na tua mão, acrescenta 2 gotas de lavanda e passa sobre aquela área. A dor vai sair rapidamente e a cicatrização é muito mais rápida. Então, depois, ao longo dos dias, vai aplicando 3 vezes por dia até aquela pele se restaurar e novamente aí ficar bonitinha e sem dor. O Ricardo, recentemente, aconteceu isso com um cano de descarga da moto. E isso é uma coisa que dói muito e fica uma cicatriz muito feia. E a gente procurou a cicatriz e não encontrou, só usando lavanda. E ele nem foi tão rigoroso assim. Acho que ele usou umas 3 vezes só. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto a lavanda também é muito especial para isso. Queimaduras solares, também podemos usar a lavanda. Aí fica muito especial a gente pegar a loção spa. William, tu pode me alcançar, por favor? Acho que ali na gaveta tem uma e na minha mochila também. A loção spa da doTERRA é uma loção neutra que a gente pode usar para fazer combinações para a gente usar os nossos óleos essenciais. Então, um pouco de loção neutra na mão e mais 2 ou 3 gotas de lavanda, a gente pode passar na nossa pele, inclusive para queimaduras solares. Essa aqui é a loção, gente. Não fiquem sem essa loção neutra em casa, ela é maravilhosa e eu vou falar mais dela daqui a pouco. Então, não adianta a gente ter óleos essenciais puros, como são os óleos da doTERRA, e a gente usar na hora da gente fazer uma combinação. Ah, mas eu tenho aqui uma loção neutra em casa de uma outra marca qualquer. Não posso usar? Pode e não pode. Porque o que que acontece? A gente, no momento que vocês estão usando uma loção neutra, mesmo que seja neutra, ainda assim ela tem componentes, né? E esses componentes, eles podem prejudicar, diminuir os benefícios do óleo essencial de vocês. E a gente não quer isso, né? A doTERRA se preocupa tanto em nos trazer a lavanda mais pura do mundo, que é a lavanda da Bulgária, se preocupa com cada detalhe para não ter agrotóxicos, não ter nenhum poluente
e nós vamos colocar ela junto com uma loção que pode ter ali um componente químico que vai diminuir o benefício? Eu acho que não, né? Então, por isso, tenham sempre em casa essa loção aqui que é maravilhosa. Depois eu vou falar mais dela para vocês. Então, para passar na pele, para acalmar a pele pós-queimadura solar, que nem eu falei, também fantástico. Quem não tem o difusor para colocar a lavanda, além de inalar na mão, também pode pingar 1 ou 2 gotinhas na fronha do travesseiro de noite na hora de dormir. Algumas pessoas não gostam muito do cheiro que dá, porque quando a lavanda se mistura com o tecido, o aroma fica um pouquinho diferente. E algumas pessoas não gostam. Eu sou uma delas. Eu nunca uso no travesseiro porque eu não gosto do cheiro que dá. Mas no difusor e na mão eu amo, na pele eu também adoro. Ah, uma outra forma muito especial também da gente usar a lavanda, e é muito especial para crianças, para nós adultos também é legal. Mas para crianças e pessoas idosas é fantástico. É usar a lavanda na sola dos pés. E aí, como é que a gente faz? Pega um pouco de loção neutra, coloca na mão, acrescenta 2 gotinhas de lavanda e passa na sola dos pés e depois passa por cima do pé. E faz a mesma receita para o outro pé. E olha só, vou dar uma dica para vocês. As mães que fazem isso com os filhos criam uma conexão muito, muito, muito especial com eles. E aí eu vou dar uma outra dica. Marido e mulher, façam um para o outro essa massagem. Passe, além de passar a lavanda na sola dos pés junto com a loção neutra, faça uma massagem, faça um carinho e depois vocês trocam e o outro faz. É muito, muito especial, cria uma conexão muito valorosa e vocês vão ter um sono de mais qualidade. Incrível, né, gente? Bom, se tiver perguntas da lavanda, deixa no chat, então, que depois eu respondo para vocês. Combinado? O lemon, então, também é esse óleo essencial que está dentro do nosso sistema dos 12 óleos. O lemon é o nosso detox diário. 2 gotinhas de lemon diariamente fazem um detox incrível no nosso corpo. Então, não abram mão de fazer isso. Como vocês podem ingerir? Vocês podem colocar 2 gotinhas debaixo da língua. E essa coisa de colocar debaixo da língua, porque pega bem ali no palato. Então, vocês vão lá no espelho, levanta a boca, abre a boca, levanta a língua e pinga debaixo da língua e toma uma aguinha atrás, perfeito. Um outro formato, se você, se assim fica bem desafiador ou fica mais chato para vocês fazerem, nós somos pessoas diferentes, vocês pegam um pouquinho de água num copo, pinga as 2 gotinhas junto e toma. Mas sempre lembrem de usar um copo de vidro ou uma xícara de porcelana. Nunca usem plástico para tomar os óleos essenciais, combinado? Então, olha só, o lemon equilibra o pH do nosso corpo, reduz a acidez, ajuda na perda de peso, porque ele retira o excesso de líquido no nosso corpo. E muitas vezes a gente está num sobrepeso e não é gordura, é muito líquido porque o nosso corpo está retendo. Então, também perda de peso aí que todo mundo gosta, né? Todo mundo que precisa perder uns quilinhos sempre quer perdê-los. Desengordurante natural, então limpa todo o nosso corpo e também as nossas veias, então excelente para colesterol, ajuda a nossa digestão, então deixa aí a nossa digestão mais especial, aumenta o nosso humor, aumenta a nossa energia, diurético, como eu falei antes, e também limpa a nossa pele. E isso é um tanto óbvio, mas mesmo sendo óbvio, eu vou compartilhar com vocês. Porque se eu estou fazendo um detox, se eu estou colocando um faxineiro dentro do meu corpo todos os dias, naturalmente a nossa pele vai ficar mais bonita, o nosso cabelo vai ficar mais bonito, porque a gente está limpando. Então, pensa sempre no lemon como esse faxineiro. Ele também pode ser usado aromaticamente, topicamente, ingerido e não precisa, então, diluir ele para passar na pele. Mas atenção, todo o óleo essencial cítrico, se for usado na pele e for para o sol, ele pode manchar a nossa pele, pode inclusive como fazer uma queimadura. Porque todos vocês devem saber que o limão, quando a gente espreme limão e a gente vai para o sol, causa queimadura, causa aquelas manchas e às vezes umas queimaduras bem feias.
Por quê? Por causa do óleo essencial que tem ali na casca. Então, quando a gente está muito cuidado ao passar óleo essencial cítrico na pele, tá? Então, podem fazer isso sim, mas à noite que não vão se expor ao sol. O nível de humor aqui, o lemon, ele é no uso aromático. Então, vocês têm o difusor, coloquem aí um cítrico no difusor. Pode ser o lemon, pode ser o wild orange, pode ser o tangerina. Mas aqui, como a gente está falando do sistema dos 12 óleos, a gente tem o lemon, que é o limão siciliano, e o tangerina. Então, esses dois óleos no difusor, eles aumentam o nosso nível de humor, porque eles têm um alto nível de D-limoneno, que é uma substância que faz aí a gente ficar mais feliz. A tangerina, inclusive, é conhecida como o óleo da alegria, para vocês terem uma ideia. Então, quando vocês quiserem ter melhorar o humor de vocês, melhorar o humor da família toda, coloquem aí um cítrico no difusor, que vai ser bem especial. Eu gosto muito desses óleos durante o dia, na minha área de trabalho, que é bem especial. Acabei de falar um pouquinho da tangerina, então vamos agora continuar falando dela. Tangerina, então, é um outro cítrico, como eu falei antes, conhecido como óleo da alegria. Olha só, está escrito aqui. Então, eleva o nosso humor porque produz serotonina. Então, todos os óleos cítricos produzem a serotonina no nosso organismo, mas a tangerina produz mais. Então, fiquem de olho na tangerina para ter mais alegria, para ter mais bem-estar, para ter uma vida mais feliz. Naturalmente, ó, antidepressivo, anti-estresse. Onde tem alegria, não tem depressão. Onde tem alegria, não tem estresse. Então, também parece óbvio, mas é verdadeiro. Gripes, resfriados, porque ela é antimucolítica. Então, a tangerina, ela está dentro do quarteto fantástico, que vocês vão logo entender o que quer dizer isso. Então, como que eu uso a tangerina? Eu uso a tangerina diariamente, tomando 2 gotinhas todos os dias para acelerar o metabolismo. Olha só que isso também é bem importante. Muitas vezes não é a gente está num sobrepeso porque está com um metabolismo muito lento. O nosso organismo não está tendo capacidade de digerir aquilo que a gente comeu ali, a gente acaba acumulando gordura e normalmente em lugares indesejáveis. Então, acelerar o metabolismo é bem importante também. Então, melhora até a nossa celulite por conta disso, porque está acelerando aí então o metabolismo. Mulheres odeiam ouvir essa palavra celulite, mas todas têm, então paciência, a gente quer diminuir. Então, tá aí também um óleo essencial para diminuir isso. Gripes e resfriados, como eu falei antes, que ela é antimucolítica. Então, muitas vezes a gente pega um resfriado e isso vai se intensificando porque a gente vai acumulando muco. Esse muco, ele causa uma inflamação, uma infecção, e aí vai indo para os outros casos. Então, a tangerina ela é antimucolítica, por isso que a gente tomando ela diariamente, ela nos ajuda a tirar esses excessos de muco que a nossa alimentação vai deixando em nós, que o nosso estilo de vida vai deixando em nós, ou os vírus e as bactérias que a gente vai pegando pelo caminho. E usando ela, então, no difusor, como eu já falei antes para vocês, ela traz alegria. E alegria todos nós queremos, não é verdade? Dúvidas da tangerina, deixem aqui então embaixo também. Ó, então, como vocês podem ver aqui, aromaticamente, topicamente, pode ser ingerido e pode ser passado direto na pele. Lembrando, cítrico na pele, cuidado com o sol, usem à noite. Inclusive, a tangerina, a gente falou aqui de celulite, né? A tangerina, junto com um pouco de loção neutra na mão e 2 gotas de tangerina passando sobre a parte do bumbum e das coxas, a gente melhora a aparência da nossa pele também em relação à celulite. Então, ingerindo e usando topicamente. Olha só que incrível, né? Várias modalidades aí de usar. Várias formas. A melaleuca. Então, a melaleuca, antes eu falei, né, de uma combinação da melaleuca com o peppermint. Não sei se vocês lembram, para situações de febre. Por quê? Porque esse corpo que está com febre, ele tem uma bactéria, ele tem um vírus e ele tem um fungo que está agindo ali. Então, a melaleuca, ela trabalha dentro do nosso corpo como esse antifúngico, antibactericida, antiviral.
Ele também é excelente para cortes, feridas, infecções de ouvido, mas atenção, nunca coloque em óleos essenciais dentro do ouvido. Aliás, nada. Não se coloca nada dentro do ouvido. Como lá dentro, sabe, pingar lá dentro do ouvido? Nunca. Como que vocês vão fazer caso de uma dor de ouvido? Vocês vão pegar, colocar um pouco de óleo vegetal, pode ser o óleo de coco da doTERRA ou um outro óleo vegetal puro de boa procedência. Vão colocar, acrescentar 2 gotinhas de melaleuca e vão passar atrás da orelha, pela orelha, e podem até colocar aqui dentro dessa parte, mas não lá dentro do ouvido. E aí pode fazer isso até 3 vezes por dia, até passarem os sintomas. Então, ela é muito incrível para isso também. A gente vê aqui micoses, catapora, problemas de pele, então melasmas. Eu não sei os homens, mas nós mulheres não gostamos de melasmas e justamente nós temos aí essa predisposição, principalmente por conta das questões hormonais da mulher. Então, normalmente, durante a gravidez, depois da gravidez, a nossa pele começa a manchar e aí fica esse desafio, principalmente no rosto, que é uma área que a gente não gosta muito. Então, a melaleuca, ela clareia a nossa pele. Então, olha só que especial isso. Depois eu vou explicar para vocês um sérum anti-idade que eu faço diariamente para mim aqui e que contém a melaleuca. Fungos, irritações na pele, por coceiras, né, na pele, de alergias. Passa a melaleuca com óleo vegetal sobre essa pele. Deixar as unhas mais bonitas. Coloca um pouco de óleo vegetal na mão, acrescenta 2 gotas de melaleuca e passa sobre as unhas e sobre a mão e vai dormir todos os dias. Ficam lindas as tuas unhas. Se você tiver um fungo, normalmente as unhas dos pés gostam de ter fungos por conta, às vezes, do calçado que apertou ou, né, no inverno, às vezes a gente deixa muito abafado, e aí quando vê que começa a chegar a primavera, a gente vê que tem um fungo ali, a gente não consegue se livrar daquilo, e aquilo fica feio, e às vezes também incomoda bastante. Então, pode aplicar ali também o óleo vegetal com a melaleuca em cima dessa unha, e vocês vão ver como isso vai se recuperar muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a melaleuca é um dos óleos, é um óleo muito antigo, muito usado para questões muito, muito sérias, como inclusive doenças mais feridas que não saram há anos, sabe? Pessoas que têm alguma doença que não conseguem ter uma cicatrização e aquela ferida não sara, a melaleuca é incrível. A melaleuca, junto com a copaíba, junto com a mirra, fazem um trabalho incrível. Para vocês terem uma ideia, a mirra, ela não está aqui no sistema dos 12 óleos, mas eu já vou falando alguns que eu vou lembrando aqui para vocês. A mirra, ela era usada há 2000 anos atrás, na época que Jesus andou aqui pela Terra, ela era usada para curar lepra. Então, vocês imaginam o que a gente tem aqui na mão com a doTERRA, nos trazendo esses óleos tão poderosos e tão especiais. Então, depois eu vou falar, falei para vocês da melaleuca, usando ela junto com o peppermint para febre, passando na sola dos pés com um óleo carreador. Lembra que eu falei antes na hora do peppermint? Então, se for um adulto, uma pessoa de mais, não bem adulto, mas uma pessoa de mais de 10, 12 anos, vocês podem pegar e colocar, então, um pouco de óleo vegetal, acrescenta 2 gotas de peppermint, 2 de melaleuca e passa na sola dos pés. Repete a receita para o outro pé. Agora, se for uma criança, aí vocês vão ter que pedir o protocolo mais específico, porque depende da idade da criança, aí a gente precisa fazer um protocolo mais cuidadoso. Se for uma criança bem pequenininha, se for uma criança de 2 anos, de 5 anos. Mas aí vocês podem pedir no grupo que a gente passa o protocolo mais específico. Combinado? O frankincense olíbano. Frankincense significa incenso em inglês. O Líbano, então, é a árvore, né, que dá origem a essa resina. O olíbano, ela é uma árvore resinada, então ela é o choro da árvore. Vocês estão vendo aqui no fundo da tela que tem umas pedrinhas. Essas pedrinhas são a resina
que ela dá o choro da árvore e daí calcifica e aí vira essas pedrinhas. Antigamente, nos tempos de Jesus, como que usavam? Hoje, ainda no Oriente Médio, ainda se faz assim, tá? Mas nos tempos aí de Jesus, eles queimavam essa resina e era um incenso. No Oriente Médio ainda se tem esse hábito. Por algumas cidades e alguns países se anda e se sente o cheiro do olíbano nas ruas de longe. Olha só que fantástico. A cidade inteira é um difusor que inala os óleos essenciais. Tem alguém com o microfone aberto, será? Então, acabei de dizer para vocês que tem cidades, então, no Oriente Médio aí e na Ásia que a gente anda pela cidade e a gente está aí dentro de um difusor gigante. O olíbano, ele foi um dos presentes que Jesus ganhou dos Reis Magos. Ele ganhou olíbano, mirra e ouro. Então, vocês imaginam a preciosidade que todos nós temos aí a honra de ter nas nossas vidas. Ter um frankincense olíbano em casa, para mim é uma grande, grande bênção. E eu quero realmente que vocês tenham consciência, se vocês ainda não tiveram até hoje, que vocês tenham muita consciência do que vocês têm em mãos, tendo esse óleo tão poderoso. O olíbano, ele é regenerador celular. Então, a gente ingere 2 gotinhas diariamente para fazer a regeneração celular, para dar suporte para o nosso organismo ir se regenerando. Se a gente tem algum desafio, pessoas que têm algum desafio, que passaram por alguma doença específica ou estão passando por alguma doença específica, vão ingerir 2 gotinhas 3 vezes por dia, aliado aí com copaíba, com garde e com tangerina, que ao longo da minha conversa que vocês vão entender que é o Quarteto Fantástico. Tem um médico cientista da Doterra que disse uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, daqui a 10 anos nós vamos ver à distância as pessoas que usam os óleos essenciais no seu estilo de vida e as que não usam. Então eu vou ser aquela que vai dar para ver de longe. Hoje eu tenho 52 anos de idade, usando há 1 ano e pouco os óleos e eu já vejo a diferença na minha vida, eu vejo a diferença no meu corpo, eu vejo a diferença na minha pele. Então imagina daqui a 10 anos o que isso significa. Então é uma escolha por uma vida mais natural, para que a gente possa envelhecer sim, mas envelhecer naturalmente, com muito mais saúde, com muito mais bem-estar. E o olíbano, ele é um óleo muito maravilhoso que ele nos ajuda porque ele regenera as nossas células. Então elas vão morrendo e vão regenerando. Ele é um óleo que, ele estando dentro do nosso corpo, ele faz a apoptose das células cancerígenas. Então, ele é uma ferramenta, ele é uma bênção para as pessoas que têm índices de tumor no seu corpo. Não sei se todos vocês aqui sabem, mas o Ricardo, meu marido, ele teve linfoma em 2021. E fazem 2 anos aí, quase 2 anos que ele está usando os óleos essenciais. E todas as vezes que ele vai fazer os exames de revisão, a médica sempre diz, Ricardo, teus exames estão voando. Então, não quer dizer que a pessoa não vai usar o tratamento convencional que existe, mas ela aliando isso, o tratamento que ela convencional que ela recebe, né, que eu não vou nem dizer nomes aqui, que eu não quero fazer propaganda, mas ela vai, com esse tratamento que ela recebe do médico dela, ela vai aliando com os óleos essenciais, ela tem muito mais resultados e resultados muito mais rápidos. Então, é sobre isso que eu estou falando com vocês. Regulador hormonal, então pessoas que têm desafios aí de desregular os hormônios, então tem tantas questões como tireoide, por exemplo, apoia o sistema nervoso, então o olíbano é excelente também para pessoas com desafios como ansiedade, medos, pânico, depressão, incrível, incrível como ele trabalha muito bem. Historicamente conhecido como um óleo sagrado, é um óleo excelente para orações, meditações, porque ele nos dá uma expansão de consciência. Falando em expansão da consciência, eu quero compartilhar com vocês a jornada da consciência.
Quem começou a sua jornada com os óleos essenciais, com esses 12 óleos e recebeu a minha consultoria, recebeu essa jornada da consciência. Mas talvez você seja uma pessoa que, por enquanto, só tem o lavanda, só não, né? Porque já tem o lavanda, mas tem o lavanda, tem o peppermint, tem o lemon, mas ainda não chegou em todo o sistema e ainda não conhece o poder desse óleo. A jornada da consciência de 21 dias é simples, muito simples, mas ela é uma virada de chave na vida das pessoas que realmente a fazem com seriedade, conforme a gente ensina. Então, na Healers Academy, lá que todos vocês têm acesso, a gente tem a consultoria dos 12 óleos em PDF, e na última página a gente tem a jornada da consciência. Mas eu vou resumir aqui para vocês, que é assim, ó, durante 21 dias, você pega, aí você vai precisar do difusor, tá? Que é muito importante. Você pega o difusor, coloca bem pertinho de você, acrescenta de 3 a 5 gotas de olíbano, senta do lado do difusor, praticamente assim, inalando aqui, ó, por uns 15 minutos mais ou menos, quietinho. Se souber meditar, medita. Se não souber, simplesmente fica quieto. Mas faz por 21 dias seguidos. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser na hora de dormir. Não precisa ser todo dia no mesmo horário, desde que seja todos os dias. Anotem isso. Anotem as percepções que vocês vão tendo ao longo da jornada. E durante a jornada dos 21 dias, além de fazer essa aromaterapia com o frankincense no difusor, a jornada também tem, vocês vão pegar um pouco da loção neutra ou um óleo vegetal de coco fracionado ou um outro que vocês usam, vão colocar 2 gotinhas e vão passar sobre o timo, aqui no peito. A gente tem uma glândula chamada timo. E ela, aqui, a gente fica com as nossas dores, com as nossas amarguras, com as nossas tristezas, com os nossos mal-entendidos. Então, passando o olíbano aqui no peito, isso vai dissolvendo. Façam também, durante a jornada, pingando uma gota de olíbano no topo da cabeça, só pinga a gota e espalha, e uma gota entre as sobrancelhas. Façam isso todas as noites antes de dormir, durante a jornada. Eu tenho certeza que vocês vão ter coisas incríveis para contar, vocês vão ver, vocês vão ter uma expansão de consciência, enxergar coisas, mudar coisas na vida de vocês, vocês não conseguiam mudar antes porque vocês não tinham essa consciência. Então, o olíbano faz isso, por isso que é considerado um óleo sagrado. Ele também é usado no nosso sérum anti-idade, que eu vou falar para vocês depois, no final, e por motivos óbvios, né? Regenerador celular. Então, como eu disse, esse é um óleo, ele é muito poderoso, muito especial, e eu estou procurando resumir aqui para vocês. Mas lá na Healers Academy, a gente tem um PDF que eu acredito que tem 2 ou 3 páginas só falando dele. A Healers Academy, ela foi criada para vocês, para que vocês possam estudar, para que vocês possam olhar e que vocês possam se divertir. A gente costuma dizer a Healers Academy é uma diversão, onde vocês podem entrar lá e conhecer como a doTERRA faz nos países que ela extrai os óleos essenciais, como aquelas pessoas vivem lá, como é a alegria delas em trabalhar para a doTERRA, em trazer para nós esses óleos dentro desse vidro. Lá vocês vão encontrar todo um descritivo falando muito mais propriedades sobre os óleos. Então, divirtam-se dentro da Healers Academy. E caso algum de vocês ainda não tenha acesso, coloca lá no grupo o e-mail de vocês e diz, eu quero o meu acesso na Healers Academy. Isso é gratuito. Isso foi criado pela Terra dos Healers de presente para vocês. Então, aproveitem, aproveitem, porque tudo isso é para o bem-estar e para a saúde de vocês. 9h11. Gente, talvez eu vou passar um pouquinho do nosso tempo normal, que é de 1 hora, para mim poder passar todos os óleos aqui para vocês, tá? Então, fiquem aqui que vai ser importante. Estou tentando colocar aqui na velocidade 2.0, mas nem sempre é possível, tá bom? A copaíba, ela é
um analgésico natural e um anti-inflamatório natural. Olha que fantástico isso. Olha o que diz aqui. 20 vezes mais potente que a cannabis. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma fama rolando aí por aí da cannabis medicinal, que é a planta da maconha. Então, as pessoas estão usando, em alguns países está liberado, no Brasil foi mediante, né, alguns casos, também é liberado, mas as pessoas usam para questão de dor. Sabe, pessoas que têm muitas dores. Está sendo liberado também para crianças autistas por conta, né, dos componentes que tem na cannabis. E a copaíba, extraída aqui da nossa Amazônia. Olha só que incrível isso. Ela é 20 vezes mais potente que a cannabis. Então, se vocês ou vocês conhecem alguém que está passando por desafios de dores, não deixem de contar para essa pessoa que nós temos um óleo essencial muito poderoso que pode ajudar elas. A copaíba, ela pode ser usada topicamente sobre a pele, sobre a área de dor. Sabe aquelas tensões que a gente sente na nuca, nos ombros, qualquer lugar que você tenha dor, no ciático, na lombar, na cervical, na panturrilha, no dedão do pé, não importa, a copaíba vai tirar a tua dor. E eu falei antes do peppermint para enxaqueca e eu falei que eu usava também a copaíba. Eu sou intolerante à lactose e eu só descobri com 35 anos. Isso fez com que o consumo excessivo de alimentos com a lactose destruísse uma parte do meu estômago. E todas as vezes que eu comia alguma coisa, eu tinha crises de enxaqueca muito grandes. E a única coisa que me ajudava era uma medicação muito forte para dor, que eu também não vou falar o nome para vocês, porque eu não vou fazer propaganda de remédio. E quando eu vi que essa medicação poderia me levar muito jovem a ter doenças como Parkinson e Alzheimer, eu comecei a pedir. Não só que Deus me tirasse essa dor, mas que Ele me trouxesse uma solução natural. Então, dentro desse sistema dos 12 óleos, tem todas as soluções que eu preciso. E ainda vou falar de outros para vocês também. Então, às vezes, o peppermint ele não consegue resolver sozinho a minha dor de cabeça. E aí eu tomo de 7 a 10 gotinhas de copaíba e a minha dor de cabeça vai embora. Antes eu tomava 35 gotas daquela medicação, que eu não vou dizer o nome, e eu tomava de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas e meu estômago ficava ainda mais destruído. Então hoje eu posso ter algo natural que vai tirar a minha dor muito mais rápido. Eu ainda pego e coloco um pouco de óleo de coco na minha mão, acrescento 2 gotas de copaíba, passo nas minhas têmporas, passo na testa, passo na nuca, junto com a pomada Deep Blue, que eu vou falar para vocês também depois, que tira toda a tensão da minha nuca e dos meus ombros, tira a minha dor e eu inalo 2 gotinhas de peppermint e eu tô com a minha combinação perfeita. Em poucas horas eu estou bem e eu tenho qualidade de vida. Eu tenho vergonha de dizer para vocês, mas eu muitas vezes eu ficava 2 dias da semana na cama com dor. E isso era muito triste e eu ficava muito chateada com isso. E médicos queriam me tratar como com medicação forte, né? O psiquiatra quis me dar uma medicação forte dizendo que eu tinha ansiedade, mas na verdade era quando a gente tem muita dor, quando a gente está em muito sofrimento, a gente fica ansioso. E aí as pessoas confundem e acham que a gente está dentro de um nível de depressão, mas pode sim levar a uma depressão. Uma pessoa que vive sempre com dor, ela é uma pessoa, sim, que pode chegar num momento de depressão, mas não é, às vezes, a depressão que precisa ser tratada, é a dor. Por que está doendo? Aonde que está doendo? Então, os óleos essenciais nos ajudam a gente olhar mais para a causa e não para o efeito colateral lá que está dando, né? Então, a gente consegue realmente ter mais qualidade de vida e por isso que eu amo a copaíba. Muitos casos de pessoas com dores nas costas muito sérios, muitos aqui, pessoas que estão assistindo essa live ou vão assistir, de novo, eu não quero nomear ninguém aqui para a gente, né, não precisar aqui
colocar a história de cada um e também não ir tão longe, mas um caso de uma mulher que tinha muitas dores nas costas. Eu sei que ela começou a usar Copaíba com a pomada Deep Blue e no Natal ela lavou a casa dela por fora. O que é isso, gente? Uma pessoa que tinha muitas dores e que ela não conseguia nem se secar depois do banho, movimentando o braço com a toalha sem sentir dor, quase atrofiada. E aí, alguns meses depois, usando a Copaíba e a Deep Blue, ela lavou a casa por fora. Isso é normal para vocês? Isso é natural. Isso é quando a pessoa realmente consegue recuperar o corpo dela através de algo natural. Isso, para mim, é fantástico. Então, a Copaíba também está dentro do Quarteto Fantástico, que é 2 gotinhas que a gente ingere diariamente. Deixa eu colocar aqui na minha frente para não esquecer. Eu já falei para vocês da tangerina, que é 2 gotinhas por dia, porque é antimucolítica. Já falei para vocês, então, do frankincense olíbano, que é 2 gotinhas por dia, regenerador celular. Para uma pessoa para fazer a manutenção. Então, se vocês tiverem algum desafio específico, vocês vão nos contar e a gente vai passar um protocolo específico para vocês, com um tempo determinado também para vocês. E eu falei da Copaíba, que a gente ingere 2 gotinhas diariamente para anti-inflamatório e para questões de dores. Falei para vocês que eu tomo de 7 a 10 gotinhas quando eu tenho uma crise de enxaqueca. Mas diariamente eu tomo 2 gotinhas de Copaíba para desinflamar. Porque hoje em dia nós temos uma alimentação que ela é altamente inflamatória. Inflamando o nosso corpo, nós temos menos saúde e mais predisposição a doenças crônicas, doenças graves. Então, ingerindo 2 gotinhas de Copaíba diariamente, nós vamos estar desinflamando naturalmente. Olha só que incrível isso, né? Então, reduz também cicatrizes, celulite, estrias, excelente então para passar sobre a pele que está. A estria é uma pele que rasgou, então pega uma loção neutra, acrescenta 2 gotas de Copaíba e passa sobre essa pele, sobre uma cicatriz que vocês querem eliminar. A Copaíba e o frankincense juntos são incríveis. Então olha o que a gente tem aí na mão. A Copaíba, ela também vai no nosso desodorante natural. Quem aqui ainda não conhece o desodorante natural com os óleos essenciais, escreve no chat para a gente saber, para mandar para vocês. Olhem lá na Healers Academy, a gente vai mostrar onde está a receitinha. É muito simples de fazer também. Porque vocês sabem, né, gente? O desodorante antitranspirante já é antinatural. Já faz mal para nós, porque a gente precisa transpirar. No momento que nós, mulheres, fechamos as nossas glândulas ali, não respiramos, a gente começa a intoxicar nessa área. Então, muitas pesquisas já mostraram que os altos índices de câncer de mama estão associados ao desodorante antitranspirante. E não é só o fato de ser antitranspirante, ele contém alumínio. Então, a gente está passando alumínio nas nossas axilas. Olha que desafiador. Será que todos vocês sabiam disso? Muitas pessoas, nossa, eu não cozinho mais em panela de alumínio, só panela de inox, de vidro, disso, aquilo. Deus o livre panela de alumínio. Mas está todos os dias passando alumínio debaixo do braço. Será que você é uma delas? Agora, você tendo o sistema dos 12 óleos em casa, você vai poder fazer seu desodorante. E um desodorante incrível, com lavanda, copaíba e melaleuca. Lembra que eu falei que a melaleuca é antifúngica? Então, o que faz dar esse odor na nossa axila? É os fungos que se instalam ali. Então, a gente transpira naturalmente, mas sem ter mais esse odor. E a gente colocando a copaíba e a lavanda, a gente deixa essa pele não inflamar e deixa ela mais calma e até mais clara. A axila fica mais clara. Tem algumas pessoas que têm problema de ter a axila muito escurecida. Os homens não estranham tanto isso porque eles têm o pelo, mas a mulher que depila essa área é muito ruim. Então a melaleuca clareia a tua axila.
Olha só que sensacional. Então, voltei aqui para trazer para vocês os outros para a gente ir costurando o nosso quarteto fantástico. O Zengest. O Zengest é outro amigão meu. Assim. É difícil a gente escolher apenas um óleo essencial quando a gente conhece todos, quando a gente conhece os 12 do sistema, ou quando a gente conhece cada vez mais, né? Quando vem as BOGO, que nem hoje, a gente tem a oportunidade de adquirir ali e conhecer mais outros óleos que talvez a gente torcia o nariz ou deixava para depois, mas aí a doTERRA nos dá de presente, a gente tem a oportunidade de conhecer. Então, quanto mais eu conheço, mais eu amo eles, então realmente é bem difícil. Mas se eu tivesse que escolher, eu realmente ficaria com o Zengest. Porque como eu disse antes para vocês, eu sou intolerante à lactose. Então, por eu ter ingerido a vida toda, nunca ter descoberto isso, eu fui machucando o meu organismo, o meu estômago e o meu intestino. E o Zengest, ele restaurou toda a minha flora intestinal. O Zengest, ele é uma combinação de óleos essenciais que equilibra o nosso corpo desde a boca até o reto. Olha que incrível isso. Intestino muito solto, Zengest. Intestino muito preso, Zengest, porque ele é equilíbrio, ele traz equilíbrio para o nosso corpo. Azia, queimação, refluxo. Quantas pessoas têm azia? Quantas pessoas têm gastrite? Quantas pessoas têm intolerâncias a glúten, a lactose, como eu? Quantas pessoas têm prisão de ventre, náuseas, enjoos, inclusive para enjoos de gravidez? Ele reduz gases, sensação de estufamento. Nós mulheres, né, às vezes diz, nossa, tô com uma barriga grande aqui, eu não sei de onde saiu essa barriga. É um estufamento e a gente também não gosta disso. Sem falar das dores. Então, o Zengest, ele tem mudado vidas e ele mudou a minha. Hoje, eu fiz um protocolo de ingerir 2 gotas de Zengest 3 vezes por dia, depois das refeições, por 90 dias. 2 gotas depois do café da manhã, 2 gotas depois do almoço e 2 gotas depois do jantar. E eu era outra pessoa. Minhas crises de enxaqueca diminuíram em 90%. É sério isso, gente. Em 90%. Minha flora está toda recuperada. E eu vou dizer assim para vocês que, mas você não tem mais nada? Eu tenho. Algumas lesões possivelmente eu não consegui restaurar. Eu voltei a ser tolerante à lactose? Não. Mas hoje eu tolero muito melhor produtos com lactose. Olha só que louco isso. E quando eu vou para algum evento, para algum lugar, e aí dá vontade de comer aquele bolo de chocolate, gente? Claro que dá. Quem é intolerante a glúten e lactose sabe o desafio que é, e nem sempre é fácil. Mas aí eu como um pedacinho, sem exageros, com tranquilidade, porque eu sei que eu tenho Zengest. Então eu como e logo depois eu tomo 2 gotinhas de Zengest e faço o protocolo novamente de ingerir 2 gotinhas 3 vezes por dia, por uns 2, 3 dias mais ou menos. Eu estou dando ali um suporte para o meu estômago, para o meu intestino, para eles poderem se recuperar e aí não me dar as crises de enxaqueca. Olha só que incrível isso. A minha sogra, mãe do Ricardo, ela sofria anos com prisão de ventre, com o intestino constipado. Isso é muito triste, as pessoas que não conseguem eliminar as fezes durante o dia. Vamos falar bem o português, gente. Isso é muito triste. A gente ficar com toxinas dentro do nosso corpo. Sabe aquele termo que diz, eita, pessoa enfesada? Por quê? Porque quando a gente tem as fezes dentro de nós somos pessoas amargas, nós somos pessoas deprimentes, nós somos pessoas tristes, porque isso incomoda. E muitas vezes quem está em volta não entende, não entende. E é difícil de entender mesmo. Agora é só com ela já tinha feito várias coisas, tirou glúten, tirou lactose, alimentação disso, chia, Y, kefir e não sei o que, tudo melhorava um pouco, mas nunca regulava. Ela começou a usar o Zengest 15 dias. Pergunta para ela como que é o intestino dela. Nunca mais o intestino dela ficou preso. E só por isso eu tenho certeza que ela vai dizer para vocês, é Deus no céu e o Zengest na terra. Então, se vocês
são pessoas que têm desafios, ou que vocês conhecem pessoas que têm esses desafios, compartilham, gente, compartilham, porque boca fechada não salva vidas, não salva vidas. E a nossa missão dentro da Doterra, e quando digo nossa, não é minha, do Ricardo e do William, nossa, é de todos nós. A nossa missão é ajudar a curar o mundo. Os óleos essenciais estão aí para isso. Deus fez as plantas para isso. A Doterra maravilhosamente coloca dentro de vidrinhos e manda para nossa casa. Então compartilhem, ajudem a curar o mundo com os óleos essenciais de uma maneira natural, de uma maneira natural. Ah, detalhe, quando a gente compartilha com outras pessoas, essas pessoas elas são tão gratas por nós que essa energia da gratidão delas vibrando para nós, elas olham, foi você que me trouxe a solução. Elas nem lembram que foi o óleo. Elas pensam que é a gente. Isso vem uma energia tão gostosa para a gente, todos nós ficamos mais felizes. Então, se você quer ser uma pessoa mais feliz, abraça essa missão, que é ajudar a curar o mundo. E pessoas, você talvez possa, falando do Zengest, para finalizar, talvez você seja uma dessas pessoas que não tem nenhum tipo de intolerância, nunca tem nada, não tem nem gastrite, não tem azia, não tem nada disso, mas de vez em quando tem uma dor de barriga, de vez em quando tem uma prisão de ventre, de vez em quando vai para uma festa, coloca o pé na jaca, como se diz aqui no Brasil, toma um pouquinho demais, come um pouquinho demais, e aí dá aquela má digestão, como se diz. Esquece tudo que vocês usavam antes. Todos aqueles nomes que eu não vou repetir, como eu disse, não faço propaganda para remédio, mas vocês sabem os nomes. Eu sei que vocês sabem. Esquece tudo. Toma 2 gotinhas de Zengest logo depois, ou assim que chegar em casa, e faz isso depois das principais refeições por uns 2, 3 dias seguidos, que eu tenho certeza que vocês vão recuperar o corpo muito rápido. E a dor passa muito rápido. O Zengest ele também pode ser usado topicamente, então você também pode pingar ele sobre a boca do estômago ou sobre o intestino e massagear. Então, caso você não queira tomar, você pode usar ele topicamente também. Crianças pequenas, sabe aquelas cólicas de bebezinhos? Pode usar Zengest também. Só peçam um protocolo específico, mas também a Doterra tem o Zengest Rolon, que ele já vem diluído com óleo de coco fracionado, que ele pode ser usado para crianças, então para passar sobre o ventre do bebê e não precisa sofrer com cólica. É muito triste, né, gente, um bebezinho com cólica, vocês não acham? Zengest, falei para vocês. O OnGuard. O OnGuard é um mix de óleos essenciais para aumentar a nossa imunidade, para guardar o nosso corpo. Olha que especial. Aumenta a imunidade, trata resfriados e gripes, né, gripes sazonais, de troca de estação, antiviral, melhora a saúde uterina, olha que incrível, hein, mulheres? Diminui a glicose no sangue, incrível isso também para pessoas com diabetes. Suporte para infecções de garganta, de ouvido e termogênico. Então, também aumenta o metabolismo do nosso corpo, que eu já falei antes também, que é bem especial. E ele é o 4º óleo essencial que vai dentro do nosso quarteto fantástico. Por quê? Ele aumenta a nossa imunidade. Então, é aquele óleo que a gente toma 2 gotinhas diariamente. Lembrando que eu estou falando para adultos, não estou falando para crianças e nem pessoas idosas. Adultos tomam 2 gotinhas diariamente para aumentar a imunidade. Quando a gente está dentro de um desafio, gripe, resfriado, dor de garganta, não sei o quê, a gente toma 2 gotinhas 3 vezes por dia até passar o sintoma. Passou o sintoma, volta a tomar 2 gotinhas por dia novamente para manter. A gente também pode usar ele topicamente, colocando um pouco de óleo vegetal na mão, acrescentando 2 gotinhas de OnGuard, passando sobre a garganta. Muito especial quando a gente tem placa na garganta. Passa aqui no pescoço, do lado de fora mesmo, isso mesmo. Vai entrar no corpo de vocês. Pode passar no peito, pode passar nas costas.
Pode passar na sola dos pés, para crianças, muito especial o protocolo de passar na sola dos pés diariamente para aumentar a imunidade. Então, se alguém de vocês aqui tem crianças de menos de 10 anos, peçam o protocolo específico. Pode chamar no privado que a gente passa para vocês, tá? Que vocês não tenham passado pela consultoria dos 12 olhos. Ó, e aqui o Ricardo veio me ajudar a lembrar, ó, tá vendo que apareceu o S aqui? Então, esse é um óleo que precisa ser diluído no óleo vegetal para passar na pele, porque ele contém canela e cravo e que são óleos muito picantes, então pode dar uma sensibilidade na pele, então por isso é muito importante que a gente passe junto com o óleo vegetal na pele. Ele fecha o nosso quarteto fantástico, que é o quê? Ó, 2 gotinhas de On Guard, 2 gotinhas de copaíba, 2 gotinhas de frankincense ou líbano, 2 gotinhas de tangerina por dia. É o nosso quarteto fantástico. É os óleos que vai nos dar a nossa manutenção. A gente toma 2 gotinhas diariamente, eu tomo as minhas antes de dormir. E quando a gente está dentro de um desafio, de alguma inflamação, de alguma infecção, de alguma gripe, de algum resfriado, a gente toma 2 gotinhas de cada um deles 3 vezes por dia. Passou o desafio, 24 horas, 48 horas ou 72 horas depois, para algo mais resistente, passou, eu volto a tomar minhas 2 gotinhas diariamente. Então, também posso usar topicamente, mesmo ter tomado já, tá? O On Guard, vocês vão achar ele um pouquinho mais picante, porque eu falei antes que ele contém canela e cravo. Mas não se preocupem, gente. Quando vocês pingarem na boca e arder, alguém de vocês aqui já deve conhecer, e dá aquela ardência, não tenham medo, tá? Não vai piorar, vai melhorar. Então, vocês só vão sentir um pouco, às vezes escorre um pouquinho no lábio, sente aquela ardência no lábio, gente, passa, não se preocupa. E se tem pessoas que são muito sensíveis, que não conseguem tomar os óleos essenciais, porque tem uma hipersensibilidade, aí vocês podem comprar cápsulas de gel em farmácias de manipulação. Pingar os óleos lá dentro, fecha a cápsula e toma. Mas isso só se vocês forem muito sensíveis. Combinado? O próximo óleo, então, é o Balance. Diminui a ansiedade, irritabilidade, alivia o estresse, coloca as emoções no controle, balanço, o nome já diz, né? Diminui tensões, raiva, acalma sem deixar sonolento. A lavanda, lembra que eu disse que ela acalma, mas ela dá sono. Perfeito para pessoas agitadas, atarefadas demais. Quem não é atarefado demais hoje em dia, gente? Quem? Todos nós somos. E a gente vai colocando cada vez mais coisas na nossa agenda. Nós somos assim. O mundo moderno nos pede isso. Então, balance é algo para todo dia, para todo mundo. Agora, pessoas que têm algum nível de ansiedade, alguma irritabilidade maior, ou têm algum desafio de depressão, síndrome do pânico, essas coisas assim, vai fazer um protocolo de inalar 2 gotinhas 3 vezes por dia por um longo período. Eu costumo dizer que quando a gente começa a nossa jornada com os óleos essenciais, independente se você tem um desafio mais profundo de ansiedade e depressão, ou se você é só uma pessoa agitada tentando lidar com a vida moderna, inala 2 gotinhas de Balance, pingando as 2 na mão, esfregando uma mãozinha na outra, pelas 10, 12 respirações conscientes, 3 vezes por dia, por pelo menos 90 dias. Vocês vão ser outra pessoa. Pode escrever dia 1, eu sou essa. No dia lá, 90 dias depois, vocês vão ver que vocês vão ser outra pessoa. Não é que os desafios param de acontecer, mas nós somos pessoas mais preparadas para passar por eles. Então, é sobre equilíbrio, trazer equilíbrio. Muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas eu não consigo lidar com fulano. E realmente a gente não consegue mesmo. Mas quando a gente tem o balance, quando a gente tem esse mix poderoso de óleos essenciais dentro do nosso corpo, dentro da nossa corrente sanguínea, dentro das nossas células, a gente tem mais capacidade de controle. A gente não está mais sozinho.
Ter os óleos essenciais na tua vida é não estar mais sozinho. É desafiador estar sozinho. É desafiador dar conta de tudo isso. E é mesmo. Pode assumir que é. Mas os óleos essenciais estão aí para nos ajudar. A gente não está mais sozinho. A gente tem eles para nos dar esse suporte. Então, não abram mão disso. Excelente também o balance para colocar no difusor junto com a lavanda. Então, quem tem o difusor, coloca 3 gotinhas de lavanda e 3 de balance no difusor todas as noites. Qualidade de vida, gente. Pensa num sono restaurador. E no quarto do casal, os dois estão fazendo aromaterapia. Olha só que incrível. Então, só não coloquem difusor no quarto de crianças pequenas, tá? Perguntem para mim como é o protocolo para as crianças usarem o balance. Pode ser usado para crianças também? Pode. A gente pode passar na sola dos pés deles. Muito incrível. Então, por exemplo, crianças muito irritadas, muito agitadas. Na verdade, as crianças hoje elas também não estão dando conta de tudo. Elas têm uma exposição muito grande a telas, muita informação, elas têm muitas responsabilidades desde pequenas e é desafiador para elas. Então, às vezes, não é que a criança ela tá querendo ser assim, ela só não está dando conta, assim como nós adultos. Então, o balance também pode passar na sola dos pés dessas crianças. O frankincense. Vocês não imaginam os resultados fantásticos que o frankincense e o balance traz para crianças com autismo. Então, imagina para crianças levemente irritadas. Se você é uma dessas pessoas que tem criança pequena, nos manda uma mensagem. E se tu viu isso aqui no YouTube, né, que não seja nenhuma pessoa da Terra dos Cílios e está vendo esse vídeo no YouTube, escreve aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de passar para vocês poderem ajudar os nossos pequenos que serão os gigantes depois. O brief é o mix da parte respiratória. Eu falei do Mix On Guard, que é da parte da imunidade, falei do Zengest, que é da parte digestiva, e agora o brief é da parte respiratória. Brief, em inglês, quer dizer fôlego. Olha só que incrível. Lembra que lá no início eu falei para vocês que quem treina vai para academia, inalar 2 gotinhas de peppermint com 2 gotinhas de brief antes de ir, que o treino fica mais especial? Pois então, que é mais fôlego. Vai dar uma caminhada na rua, vai correr, não sei quem vocês são, vai dar uma volta, vai andar 40 quilômetros de bicicleta, não sei. Usa o brief com o peppermint, fantástico. Agora, se você tiver algum desafio respiratório, como renite, alergias respiratórias, sinusite, bronquite, asma, tosse, pneumonia, gripes, coriza, todas essas ites da parte respiratória é brief. O brief vai mudar a vida de vocês. Sabe aquelas pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas que está sempre espirrando, que muda um ventinho lá na curva do rio, vocês já estão espirrando? Brief. Talvez você seja uma dessas pessoas que tem muita tosse, tem bronquite. Brief. O Brief é outro óleo que eu amo, amo. Ele é o meu amigo do inverno. O Brief e o Peppermint, todas as noites, para eu não tossir, para eu não espirrar, para eu equilibrar a minha parte respiratória. O Brief, além de ser inalado, assim na mão, ele também pode ser colocado no difusor, no quarto, na cabeceira da cama. Lembrando, para adultos, se for criança, me pede protocolo específico, porque eu preciso saber a idade da criança e o histórico da criança. Mas adultos, pode colocar na cabeceira da cama. Uma outra coisa muito especial, também, gente, do Brief, ele é bronquiodilatador. Então, colocando 2, pode pingar diretamente aqui na pele, 2 gotinhas de Brief. Eu gosto de pegar e colocar um pouco de óleo vegetal, o óleo de coco, que eu uso da Doterra, coloco 2 gotas de Brief e passo aqui no meu peito antes de dormir. Gente, para quem tem desafios de tosse, isso é uma vida muito desafiadora. Não sei se algum de vocês aqui tem isso, mas é horrível a gente tossir e não conseguir parar de tossir. Quando a gente usa o Brief, a gente consegue parar de tossir. A gente consegue dormir.
Antes de eu conhecer os óleos essenciais, que eu falei para vocês que eu ia fazer nebulização, que eu tomava um monte de medicação, mas eu continuava tossindo 20, 30 dias, 40 dias, o inverno todo. Muitas vezes eu ficava sem voz. Detalhe, eu tinha que dormir praticamente sentada, porque se eu ficasse reta, aí mesmo que eu não dormia. E uma pessoa tossindo dentro de casa que não dorme, vocês devem saber que ela também não deixa os outros dormir, né? Então isso é muito chato. Eu já falei tanta coisa aqui para vocês que vocês vão pensar assim: nossa, eu achei que a Traudy era mais saudável, olha quanta coisa ela tem. E graças a Deus ela tinha, que hoje ela tem os óleos essenciais. Então hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu agradeço todos os dias por Deus ter colocado os óleos essenciais na minha vida e na vida da minha família. Eu estou falando aqui só dos meus casos. Eu poderia estar falando dos casos do Ricardo, do William e de todas as pessoas que a gente já compartilhou que estão com nós na Terra dos Cílios. Porque todas essas pessoas que estão aqui, vocês que estão assistindo agora, vocês que vão assistir no futuro, de alguma forma os óleos essenciais já mudaram a vida de vocês. Nem que foi com um único Lemon, porque eu comecei a minha jornada com o Lemon. Então, eu costumo dizer assim, ó, uma gota de óleo essencial, uma gota de um único óleo essencial que a pessoa tenha experimentado num evento a primeira vez que ela conheceu, já vai fazer a diferença na vida dela. Agora, usando os óleos essenciais sistematicamente todos os dias, aí sim nós estamos fazendo uma virada de chave na nossa vida e nós estamos optando por um novo estilo de vida que é com qualidade, com saúde e com bem-estar. Então, Breathe é fôlego, minha gente. O Deep Blue, sabe aquele gelol que vocês usam quando machuca alguma coisa? Pois então, o Deep Blue não é gelol. O Deep Blue é algo muito incrível. O Deep Blue ele é uma pomada que ela alivia tensões e dores musculares. Eu vou contar um caso aqui para vocês, mas deixa eu ler aqui para eu não me apertar aqui. Diminui, inclusive, dores de cabeça e enxaqueca. Como? Coloca um pouco de Deep Blue aqui na mão, acrescenta 2 gotas de copaíba para ficar ainda mais potente e passa aqui na nuca e nos ombros. Distensiona, desinflama, alivia, relaxa e a dor de cabeça vai embora. Tensões nas costas, dores musculares, rompimentos de ligamentos, síndrome de túnel do carpo. Esses óleos essenciais que estão aqui dentro, usado como tratamento, eles ajudam a reconstituir os ligamentos. Isso é muito fantástico. E só para quem rompeu um tendão para saber o que significa isso. Então, usar os óleos essenciais é incrível. Dores nas juntas, pessoas que têm doenças como reumatismo, que têm muitas dores nas juntas. E olha o que está escrito aqui embaixo. Tratamento para procrastinação. Quando a gente está usando o óleo topicamente, a gente também está inalando ele, então isso é fantástico. Então, inalando ele trabalha dentro do nosso sistema, fazendo com que nós não sejamos pessoas que adiam tanto as coisas. Porque o procrastinador, ele é uma pessoa que ele não vai para frente na vida, porque ele está sempre adiando. Estou deixando para amanhã, estou deixando para depois, para mês que vem, para semana que vem e para o ano que vem. Então, o Deep Blue também ajuda você a não procrastinar. Olha que fantástico isso. Mas eu falei para vocês que eu queria contar uma experiência para vocês. E aí eu gosto de falar das nossas experiências daqui de casa. Recentemente, o William fez um treino de perna. Recentemente, acho que faz uns 2, 3 meses. E ele fazia um tempo que ele não tinha treinado, e ele é jovem, ele tem 21 anos de idade, então ele quer fazer um treino intenso, que eu não faço nem ideia quantos quilos lá de ferro lá que ele puxa e empurra. Mas vamos lá, né? Melhor a mãe nem saber, né? Vocês não acham? Então, ele não tinha treinado muito nas últimas semanas, e aí ele foi treinar a perna, e aí ele se esqueceu que ele estava um pouco destreinado e se passou no peso. E as panturrilhas dele endureceram. E a gente nem, né? Ele falando, faz treino, ele sempre dói alguma coisa, e aí a gente achou aquilo normal. Só que chegou uma hora que ele não conseguia mais caminhar. Opa, agora não está mais normal. Então, o que que a gente fez? Foi no médico, o médico disse que era muito grave e que a gente nunca pode deixar a panturrilha ficar dura, porque ela é o nosso segundo coração. E aí ele fez uma série de exames com o William, dizendo que o William corria o risco, inclusive, de estar desenvolvendo uma trombose.
Olha que grave, gente. Um homem de 21 anos de idade tendo aí risco de ter uma trombose por conta de um descuido desses. Então, por isso que eu gosto de contar essa história também. Mas, graças a Deus, o resultado dos exames vieram e os exames, então, mostraram que ele não estava com trombose. E aí o médico receitou para ele lá anti-inflamatório, antibiótico, isso e aquilo. O médico, quando ele disse que ele não tinha risco de trombose, que ele deveria só passar pomada X, Y, Z, eu só pensava no Deep Blue e na Copaíba. Eu peguei a receita que ele deu sem ler. Eu simplesmente dobrei e vim para casa. A gente veio para casa e começou a passar Deep Blue e Copaíba. A gente não tinha passado antes, por quê? Porque o William tinha entendido errado. E aí, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. As pessoas que treinam para criar músculos, elas não usam pomadas anti-inflamatórias e produtos anti-inflamatórios ou para dor, porque aí o músculo não cresce, entendeu? É vendido essa ideia para eles. E realmente, se for usado um anti-inflamatório ou um analgésico sintético, realmente não vai crescer o músculo. E aí, o trabalho que eles tiveram naquele treino de puxar aquele ferro XYZ vai por água abaixo e aí não valeu a pena. Só que nos nossos estudos dos óleos essenciais, a gente descobriu que com os óleos isso não acontece. Tira a dor, tira a inflamação, mas continua crescendo o músculo. Olha que incrível. E aí então, o William começou a fazer o protocolo nas panturrilhas dele, passando o Deep Blue e a Copaíba, que ali ele passou, se fosse crescer músculo, se não fosse, já não tinha mais essa possibilidade, né? Porque ele precisava restaurar aquilo. Mas depois a gente estudou e descobriu isso então. Então, pessoas que fazem treinos, né? Jogadores de futebol, né? Esses jogadores de futebol de final de semana aí que tem muito, são os que mais se machucam. Deep Blue. Aqui vocês podem ver que ele tem em óleo e na pomada. No kitzinho pequeno do Living Brasil, ele vem em óleo. E no kit grande do Essencial do Lar, ele vem em pomada. Eu particularmente amo ele em pomada por conta da praticidade. Então eu coloco um pouco de pomada na minha mão, acrescento 2 gotinhas de copaíba, que não é obrigatório acrescentar, tá, gente? Não é obrigatório. Mas quem tem o sistema dos 12 óleos em casa, acrescenta, porque é infinitamente melhor. Inclusive, nos Estados Unidos, já está disponível o Deep Blue com copaíba, para vocês verem como a composição é perfeita. Talvez aqui em algum ano, algum tempo, um ano, um pouco mais, a gente também já tenha os dois juntos aqui. Mas, por enquanto, é simples e prático da gente misturar. Então, gente, eu falei para vocês aqui dos 12 óleos essenciais do sistema integrado dos 12 óleos, que a doTERRA costuma chamar do sistema família. Quando uma família tem em casa esses 12 óleos, ela tem soluções infinitas aqui dentro. Eu passei para vocês um resumo para vocês terem uma ideia. A doTERRA tem hoje mais de 200 produtos dentro de óleos essenciais, suplementação inteligente. Então, conheçam tudo, gente. Volto a dizer de novo, lá na Healers Academy tá tudo e tá compilado lá para vocês. Inclusive o Kit Kits com os óleos essenciais específico para crianças de menos de 10 anos de idade. O sistema MetaPower, então tem muita coisa. Hoje eu quis trazer para vocês esses óleos. E para a gente estar finalizando aqui, que eu já não sei nem mais quanto tempo eu estou aqui com vocês, eu prometi falar do sérum anti-idade, que eu uso todos os dias, todas as noites. Eu uso também outros produtos de beleza da doTERRA, que é os produtos anti-idade para o rosto, como o Yarropol, eu uso o Salubelle, tem a linha Verage, que é incrível. Vocês, mulheres que ainda não conheçam, procurem por isso. Tá lá também na plataforma da Healers Academy, no site da doTERRA, vocês também vão encontrar, mas lá na Healers Academy vocês vão encontrar todas as explicações junto. Então, por isso que a gente convida vocês de ir para lá. Mas mesmo usando a Licricium, usando o Salubelle, usando o Yarropol, uma vez por dia, eu ainda uso o meu sérum anti-idade
do sistema dos 12 óleos, que é como? Um pouco de loção neutra na mão, coloca assim na mão, acrescenta 2 gotas de melaleuca, que vai ser clareador da pele, 2 gotas de copaíba, que é anti-inflamatório, porque nossas células do rosto ficam muito expostas, rosto, pescoço, colo, nuca, fica muito exposto, nunca está tapado, então tem um nível de inflamação ali que vai envelhecendo nossas células, a gente vai tirando essa inflamação e aí o envelhecimento vai sendo retardado, adiado. A lavanda, que ela é calmante da nossa pele, porque se ela pode recuperar uma pele com uma queimadura, então tu imagina uma pele, né, normal, que não tem nenhuma queimadura, ela está restaurando uma pele, todo que ela foi judiado durante o dia, a lavanda vai acalmar. E o frankincense olíbano, que é regenerador celular. 2 gotas de cada um, mistura, eu aplico, coloco sobre o rosto, sobre o pescoço, sobre o colo e a nuca, e aí eu espalho levemente. Não precisa apertar, não precisa massagear. Com a loção neutra, a absorção é muito rápida. Pode fazer isso um pouquinho antes de deitar, que em 5 minutos a tua pele secou e tu tá ali fazendo o teu tratamento durante a noite e tendo aí uma noite de Cinderela. E detalhe, pode ter uma noite de príncipe também, porque para os homens também pode ser usado esse sérum, tá? Então isso aqui não é uma brincadeira só para as meninas, isso é uma brincadeira para os meninos também. Eu sei que os homens, eles não têm o hábito tanto de cuidar do rosto quanto as mulheres, mas nós, com os óleos essenciais, podemos mudar isso. E olha só, o frankincense e a lavanda e a melaleuca, mas principalmente o frankincense, ele está dentro do sérum anti-idade mais caros do mundo. Sabe aqueles que as grandes, que aquelas marcas famosas vendem, que são caríssimos e que talvez a gente nunca ouviu falar nem do preço, mas só escuta, né? Vê aí numa revista, num filme, alguma coisa assim. O olíbano está lá dentro. E aqui nós temos o olíbano puro. Então, não fazer o seu sérum anti-idade com os óleos essenciais, tendo o sistema em casa, é um desperdício muito, muito triste. Então, gente, usem isso a favor de vocês também. A gente costuma dizer que doTERRA não é uma marca, doTERRA é um estilo de vida. Nós escolhemos esse estilo de vida para nós e vocês que estão aqui também escolheram. E o nosso papel aqui na Terra dos Cílios é que vocês tenham uma experiência cada vez mais incrível com esse estilo de vida e que vocês possam aproveitar o máximo o benefício dos óleos essenciais na vida de vocês. Eu encerro assim a minha fala e me deixo aqui à disposição de perguntas. Eu vou dar uma olhada agora no chat, vou tomar mais uma água, vou dar uma olhada no chat, tá? Isso aqui acho que não é o bate-papo de hoje. Aqui, ó, dúvidas. Por que podemos ingerir os óleos, mas não pingar no ouvido? Por quê? Porque o nosso ouvido, ele tem folículos. Na verdade, dentro do ouvido, a gente não deve pingar nada. Nada. Nem pelo certo, nem esses remédios aí que nos dão. A gente não é para colocar alguma coisa dentro do ouvido, a gente precisa ter uma administração muito grande, tá? Então, por isso que a gente não deve botar nada dentro dos ouvidos, nem os óleos essenciais. Então, ingerindo o nosso estômago, o nosso intestino, a nossa flora, dos que podem ser ingeridos, né? Que nem todos podem, dos que podem ser ingeridos, o corpo tem estrutura para absorver, mas o nosso ouvido não. Então, a gente pode machucar ali os nossos folículos, tá? Porque é diferente o sistema do nosso ouvido do nosso sistema digestório, né? Vamos dizer assim. Digestivo. Aqui, o cara está perguntando assim, qual o intervalo terapêutico se pode ser ingerido continuamente, tá? Então, o quarteto fantástico, as 2 gotinhas diariamente, como eu falei antes, a copaíba, o frankincense, a tangerina e o OnGuard, as 2 gotinhas diariamente pode ser sempre. E quando a gente está dentro de um desafio, toma 2 gotinhas 3 vezes por dia e para de novo. Então, as 2 gotinhas são manutenção, tá? Esse sistema aqui dos 12 óleos, eles podem ser usados diariamente. Tem alguns óleos essenciais
dentro de toda essa gama que a doTERRA tem, que não podem ser usados continuamente dessa forma. Mas hoje nós estamos falando do sistema dos 12 óleos, então eles podem ser usados continuamente sempre. Tá, Carlos? Espero que tenha respondido para você. Vou te dar um exemplo, por exemplo, do Zendocrine, que é um mix específico para limpar órgãos como o fígado. Ele é usado por 30 dias no máximo seguidos, e aí depois tem que parar. E aí tem que parar pelo menos 30 dias e depois voltar de novo. Existe o Mix On Guard Mais, que são cápsulas que têm os mesmos óleos dentro do On Guard em óleo, mas tem outros óleos dentro, como gengibre, como pimenta, como... agora eu não lembro o outro. Mas são óleos que não podem ser usados continuamente, entendeu? Mas o sistema dos 12 óleos pode ser usado diariamente. Todos eles podem ser usados diariamente. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Obrigado, estamos usando os 12 óleos, Carlos disse. Ai, legal, Carlos. Fico muito feliz por vocês. Eu sei o quanto vocês são, o quanto vocês são disciplinados e o quanto vocês são dedicados. Isso mesmo, o Ricardo me disse aqui, dedicados em usar os óleos, porque não é sobre deixar eles nos vidrinhos, né, gente? É sobre usá-los, sobre usá-los. Gente, acho que é isso. Eu já me estendi bastante aqui além do horário. Como eu disse, foi bem desafiador eu resumir, né, para vocês, porque a gente tem bastante coisa aqui em relação aos óleos essenciais. Foi para vocês isso um presente, uma verdadeira consultoria, e eu me deixo à disposição de vocês para perguntas, depois lá no privado também, em outro momento, as dúvidas vão vindo, mas acessem a Healis Academy. Se você que está aqui não recebeu a consultoria dos 12 óleos, é porque você talvez não começou a sua jornada com nenhum kit do pequeno e nem do grande. Mas você também tem o direito de conhecer mais sobre os óleos, então por isso que a gente escolheu fazer essa live. Às vezes a gente não vê a grandiosidade que tem ali no sistema e a gente acha que é só mais óleos. Então, espero que vocês tenham entendido o quanto é especial. Muito obrigada, adorei, diz a Adriana. Ai, que bom, Adriana, espero que a partir de hoje você possa usar ainda melhor, né, os seus 12 óleos e todos vocês possam aproveitar ainda mais a maravilha que vocês têm. Uma ótima noite a todos vocês, muito obrigada, bom descanso e durmam com lavanda e balance se vocês conseguirem. Um beijo e até a próxima live.